Vamos embora analisar, planejar esse domingão, que a Premier League, meu amigo, vai pegar fogo. A La Liga também, tá? Dois grandes jogos na Premier League, Arsenal e Tottenham, o Arsenal jogando fora de casa. É clássico do norte de Londres e também Nottingham Forest contra o Liverpool. Fluminense Vasco, Campeonato Paulista, cara, muitos jogos, Barcelona, muitos jogos, como vocês estão vendo, ó, para poder analisar. Vou analisar tudo para vocês aqui, planejar esse domingão, que tá excelente, tá? Lembrando que a gravação desse vídeo antes, eu gravo tudo na sexta, né? O sábado e domingo eu gravo na sexta. Então eu não sei o resultado dos jogos do sábado. Eu não sei se o Real Madrid ganhou, perdeu, empatou. Eu não sei se o City ganhou, perdeu, empatou. Então eu vou gravar, eu tô gravando esse vídeo aqui, o sábado e o domingo eu gravo juntos, né, no mesmo dia, olhando para a tabela em geral, né? Mas a necessidade, independente do resultado, é a mesma. Então não faz diferença pra gente, tá? Isso pode apenas fortalecer. Por exemplo, se o Real Madrid ganhar o jogo, tá, vai enfrentar o Osasuna no sábado. Enfrentou, né? Que você tá vendo esse vídeo, já enfrentou. Se o Real Madrid ganhou o jogo do Osasuna, obriga o Barcelona a vencer para continuar na cola. Se o Real Madrid empatou, obriga o Barcelona a vencer para poder se tornar líder. Se o Real Madrid perdeu, força o Barcelona a vencer para ir para a liderança. Então, de qualquer jeito, o resultado, velho, não vai influenciar aqui nas nossas apostas, tá? Só pode potencializar em alguns casos, beleza? Vamos lá, vamos começar com os super favoritos, e eu já começo com o Barcelona. Mas só para você não esquecer, que eu quase esqueci, então se eu quase esqueci, você também esquecer. Curte o vídeo logo, curte o vídeo para entregar o YouTube, entregar para mais pessoas. E se inscreve no canal se você não está inscrito, beleza? Se no final você gostar das minhas análises, se você é novo por aqui, você compartilha também com um amigo seu. Mas você viu, eu quase esqueci, para você não esquecer, curte logo. Vamos lá, falando dos super favoritos, nós temos três que eu listei aqui, super favoritos, tá? Ou seja, aqueles times que irão jogar em casa e que dificilmente vai perder porque vai enfrentar adversários muito mais inferiores. É o caso do Barcelona, que vai enfrentar o Levante. O Levante é um dos piores times da La Liga, né? Provavelmente vai ser rebaixado junto com o Oviedo. É um time que tomou 41 gols em 24 jogos. E o Barcelona vem de 2 derrotas consecutivas, então em casa vai precisar dar uma resposta para a torcida. O Barcelona vinha de, se eu não me engano, era 17 jogos, né, sem perder, 17 vitórias. E aí perdeu 2 jogos seguidos, contra o Atlético de Madrid e contra o Girona, tá? Tomou 6 gols em 2 jogos, então Barcelona vem com tudo aqui nesse jogo em busca da vitória, até porque perdeu a liderança pro Real Madrid, tá? Pro Real Madrid. Então vai com tudo em busca dessa vitória. É o melhor ataque contra uma das piores defesas. Então a tendência é que o Barcelona vença e é bom também botar para o Barcelona marcar pelo menos 2 gols, tá? Acredito que o Barcelona marque pelo menos 2 gols. Nos últimos jogos em casa tem marcado 2 gols em todos os jogos em casa, né? Então para ele vencer e marcar 2 gols é uma boa para se utilizar em uma dupla. Inclusive foi uma dupla que eu fiz, o Barcelona para vencer e marcar 2 gols, junto com a vitória do Feyenoord, tá? O Feyenoord vai enfrentar o Telstar. O Telstar até tem dado trabalho para alguns times fora de casa, mas é um time que vem da segunda divisão, é um time que provavelmente vai voltar para a segunda divisão, tá lutando, né, contra isso. É um time que até tem bons jogos, o Telstar, tá? Só que, cara, o Feyenoord é muito superior, né? Em todos os aspectos, muito superior. Tá focado aqui porque não precisa jogar na Liga Europa, porque se classificou entre os 8, então, ou não se classificou, não lembro, deixa eu olhar aqui. Se eu não me engano, ele não se classificou, foi isso mesmo? Acho que é isso, eu acho que ele não se classificou, né? Cara, não tô lembrado aqui agora. Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Feyenoord. Deixa eu pesquisar rapidinho para dar a informação correta. Liga Europa. Classificação. O Feyenoord não se classificou, cara. Foram 6 derrotas e 2 vitórias. Não se classificou, né? Terminou com... quantos pontos? Tá aqui, 6 pontos. Acabou... 2 vitórias, né? Não se classificou, então só tá focado, cara, 100% aqui na Holanda. Tanto que os próximos jogos dele é só contra adversários aqui na Eredivisie. Cara, tem tudo para ganhar e precisa ganhar para voltar para a Champions League, né? Lembrando que o primeiro e o segundo colocado vai direto para a Champions League. O terceiro é o NEC, lembrando que o NEC e o Ajax se enfrentaram no sábado, não sei o resultado.
mas o resultado pode ser favorável, se for um empate favorável demais para o Feyenoord para poder abrir uma vantagem, mas ele tem que fazer uma parte dele contra um adversário muito fraco. Ele só tem um confronto, né, contra o Telstar, porque é a primeira vez que o Telstar na primeira divisão, foi um 2-1 fora de casa, e aqui eu acredito numa vitória também do Feyenoord, apesar de estar oscilando muito na temporada, acredito na vitória deles pelo fator casa. Então a vitória do Feyenoord junto com o Barcelona para vencer e marcar 2 gols é uma boa, é algo que eu gosto. E o outro super favorito, obviamente, é o Porto. Aqui no caso do Porto, dá para se utilizar em uma dupla também para o Porto vencer e marcar 2 gols em uma dupla, assim como eu falei do Barcelona, mas também vale a pena no ao vivo estar de olho na vitória no primeiro tempo do Porto, assim como o Barcelona, tá? O ponto do Barcelona é que eles tomam muitos gols, então tem muitos jogos que o Barcelona sai perdendo. Mas tanto o Porto quanto o Barcelona vale a pena no ao vivo, se estiver criando muitas oportunidades, estar de olho na possível vitória no primeiro tempo. Porto perdeu o Samu, seu centroavante, né, para a temporada, teve uma lesão grave, mas é um time muito forte, é um dos melhores ataques da liga, né, dentro de casa é um dos melhores times junto com o Sport aqui, é porque o Sport tem um jogo a mais, tá? O Porto vai completar o 11º jogo agora dentro de casa, e aí se vencer vai para 29 pontos, é o melhor mandante aqui, não perdeu nenhum jogo, e a tendência é marcar pelo menos 2 gols, porque o Rio Ave é um time muito frágil e é um time que tem uma média de 2 gols sofridos, tá? Tomou 43 gols em 22 jogos. A média de 2 gols sofridos. Então a tendência é uma vitória tranquila aqui do Porto. Agora, os favoritos, ou seja, tem os super favoritos e tem os favoritos, né? Um dos favoritos é o Rangers. Vai jogar contra o Livingston, mas é um jogo fora de casa. Pelo fato do jogo ser fora de casa, eu não fiz aposta aqui no pré-jogo. Eu deixei pro ao vivo para buscar uma cotação melhor, até porque o Rangers tem vacilado bastante nessa temporada nos jogos fora de casa, tá? Mesmo assim, é um jogo muito importante para poder buscar aqui o título, tá na briga do título o Hertz, o Rangers e o Celtic, né? O Celtic ainda tem competição europeia, tá jogando a Liga Europa, e tem jogo no meio da semana, então pode tropeçar, entrar com o time reserva e vai enfrentar o Hibernian, que é um time difícil, é um time que é jogo duro, tem um bom ataque, então o Celtic pode se complicar nessa rodada. O Hertz pode se complicar também, mais difícil, né? Mas quem vai enfrentar dos três um adversário muito mais frágil é o Rangers, que é justamente o Livingston, que é o último colocado, a pior defesa do campeonato da Premiership, tá? Então a tendência é uma vitória do Rangers. Por conta da odds, eu não vou apostar no pré-jogo, eu deixei pro ao vivo, tá? Outros 2 favoritos que teremos no campeonato italiano é o Milan enfrentando o Parma e a Roma enfrentando o Cremonese. Ambos estão brigando pela mesma coisa, que é classificação para Champions, está entre os 4 e obviamente pelo título. Pelo título eu vejo muito difícil a Inter de Milão perder o título italiano nessa temporada, tá? Então, para mim, a briga do Milan, Roma, Napoli, Juventus, Como é pelo G4, é pela classificação direta para a Champions League. A Atalanta também aqui, né? Não posso esquecer da Atalanta. Esses times aqui estão brigando, da Atalanta para cima, estão brigando por classificação de Champions League. E a Inter, para mim, vai vencer o título, tá? O Milan pode complicar? Pode, mas eu acho muito difícil mesmo. O Milan em casa é muito bom, né? É um time muito forte, é um time que se defende bem, é um time que venceu 7, empatou 4, tem muitos empates, inclusive, o Milan, mas é um time muito forte, contra um Parma, que é um time muito frágil ofensivamente, fora de casa, em 12 jogos, ele marcou apenas 8 gols, né? E a gente está falando de uma defesa do Milan, que é uma defesa muito forte, que só tomou 19 gols em 25 jogos. Então a tendência aqui é a vitória do Milan, tá? A tendência aqui é a vitória do Milan. O Milan no jogo na casa do Parma acabou empatado por 2-2, né? Foi um resultado muito ruim para o Milan. E aqui em casa não pode, na casa deles, né? Não pode desperdiçar essa vitória, tá? O momento do Milan é um bom momento, não é um momento espetacular, mas é um bom momento. E o fator casa para mim aqui vai ser crucial para essa vitória. E o outro time favorito é a Roma, né? Que, como eu já comentei, estão brigando pelas mesmas coisas e vai enfrentar um time pior do que o Milan, que é o Cremonese. O ponto da Roma, o Cremonese também tem uma defesa ruim. O ponto da Roma é que o ataque da Roma é pior do que o do Milan. O ataque do Milan nessa temporada tem sido melhor, tem marcado mais gols. A Roma tem vencido seus jogos, mas com placares magros, mas tem vencido seus jogos. E o fator casa para mim também faz muita diferença. Então Milan e Roma acredito que vencerá nessa rodada, tá? Agora os favoritos que podem se complicar. O primeiro deles é o Utrecht. O Utrecht vai enfrentar o PEC Zwolle. O Utrecht
Porque é um favorito que pode se complicar, tá? Que eu só vou trabalhar aqui no ao vivo. Porque é o seguinte, o Utrecht, o retrospecto dele sobre o Pack-Zou é muito positivo, muito bom. Só que nos últimos jogos deles, eles melhoraram nos últimos 2 jogos, entre 2 vitórias. Inclusive contra o NEC, que é um adversário duríssimo, eles venceram fora de casa. Mas antes disso, olha a sequência negativa do Utrecht. Vinha de muitos jogos sendo derrotado. Aqui tem jogos tanto da Holanda, quanto jogos também da Liga Europa. Foi uma sequência muito, mas muito negativa do Utrecht, tá? Muito negativa do Utrecht. Então, mas vem de 2 vitórias consecutivas. Parece que o time está retomando o seu caminho natural, né? Que é um dos melhores times da Holanda, cara, o Utrecht. Na temporada passada eu sempre apostava na vitória dele contra os times inferiores, e também para eles marcarem gol, ele com empate, sempre apostava a favor deles. E o Pack-Zou é um time que oscila bastante, tá? Então, assim, eu vejo o favoritismo do Utrecht, mas qual Utrecht que vai entrar a campo? Vai ser o Utrecht daqueles jogos lá, que vinha de uma sequência de quase 10 jogos sem ganhar, ou o Utrecht das últimas 2 partidas, principalmente o Utrecht que enfrentou o NEC? Então essa é a minha dúvida, e eu só vou tirar essa dúvida assistindo o jogo. E aí assistindo o jogo eu vou saber se vale a pena ou não apostar, estar a favor da vitória deles, tá? Atalanta e Napoli. Atalanta, cara, se esse jogo fosse, não tivesse jogos da Champions League no meio, eu provavelmente iria apostar no empate ao Atalanta, tá? Por mais que o Napoli é um time que fora de casa tem bons resultados, né? É o terceiro melhor time jogando fora de casa, são 7 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, mas a Atalanta em casa é muito forte. A Atalanta só perdeu 2 jogos em casa, o Napoli não perdeu nenhum, o Napoli também em casa é muito forte, tá? Mas a Atalanta em casa, velho, 20 gols marcados, 10 gols sofridos, é um time muito bom jogando em casa, tá? Muito bom, e melhorou bastante. Só que perdeu o jogo para o Borussia Dortmund por 2-0. Pode ser que nesse jogo entre com um time misto, tá? Para focar na Champions League no meio da semana. Só que ao mesmo tempo, aqui no Campeonato Italiano, é um jogo onde a Atalanta, como é que diz? Precisa vencer porque está buscando vaga da Champions, né? Então eles precisam também da vitória. Então, para mim, é um jogo que eu tenho muitas dúvidas. Qual o time da Atalanta que vai em campo? Aí tem que esperar a escalação. Não tem como a gente prever agora. E outro ponto o Napoli está sofrendo muito com lesões, então perdeu muitos jogadores por lesão, né? Tá com um time muito desfalcado, e aí é outro fator também que fica difícil a gente apostar, por exemplo, no handicap do Napoli, ou o próprio Napoli com empate, né? Que está pagando bem, poderia ser uma boa, mas caso o Atalanta vá à reserva, mas o Napoli está também sofrendo muito com lesão. Então é um jogo que eu prefiro esperar no ao vivo, ver o que o jogo vai estar me mostrando para tomar uma decisão. Na Premier League vai ter Crystal Palace contra o Wolverhampton. Aqui eu já vejo um jogo onde, obviamente, o Crystal Palace é favorito. Todos os times que jogam contra o Wolverhampton é favorito, tá? Todos. Ainda mais como jogar em casa. O Wolverhampton conquistou e jogou bem contra o Arsenal. Aí eu acho mais demérito do Arsenal do que mérito do Wolverhampton, tá? O Wolverhampton conseguiu um empate contra o Arsenal, marcando 2 gols, inclusive. E o Crystal Palace também não vive uma fase boa, né? Tomou uma virada no jogo passado pro Burnley, se eu não estou enganado, foi pro Burnley, né? Tava ganhando de 2-0 do Burnley e aí tomou uma virada 3-2. Então, assim, é um time também que não tem passado tanta confiança. Se for trabalhar aqui com o Crystal Palace, no pré-jogo, eu recomendo utilizar o empate anula, tá? Aí no ao vivo, se você vê que tá muito bem, aí você pode pensar na vitória deles. Mas se for trabalhar pré-jogo, pense no empate anula. Um padrão que eu gosto muito na Bundesliga, quando o Freiburg vai jogar em casa, é para eles marcarem pelo menos um gol, tá? Para você ter ideia, nos últimos 10 jogos em casa, nos últimos 10 jogos em casa, em todos os jogos ele marcou pelo menos um gol, tá? Então, de antemão, já é uma dica que eu deixo para vocês. O Freiburg, para marcar um gol, é sempre uma boa. Quando ele joga em casa, tá? Quando joga em casa. E o Gladbach é um time que fora de casa toma muitos gols, né? Toma muitos gols. Pelo Campeonato Paulista, teremos o Novo Horizontino contra o Santos. Cara, eu vou ser bem sério com você. Aqui tá dando favoritismo do Santos, um leve, né? 2,50, 2,70. Mas pra mim o Santos não é favorito pra esse jogo não, tá? Eu sei que tem Neymar de volta, tem Gabigol, tem muitos caras ali grandes, né? De nome, de qualidade. Mas como um time, o Santos ainda não funciona muito bem. Principalmente no setor defensivo. Ah, mas meteu agora um 6-1, ou 6-0, não foi 7-0, 6-0.
Cara, mas contra o Velo Clube a gente não pode considerar, velho, porque é um time muito inferior. O Novo Horizontino foi o líder do Paulistão, tá? Foi um time que marcou 16 gols, tomou 10. Foi um time que é o melhor ataque, inclusive, do Paulistão, tá? Tem 5 vitórias, um empate e 2 derrotas. Mesma campanha, o mesmo número de pontos que Palmeiras e Bragantino, o mesmo número de pontos. O Bragantino foi o único que não perdeu, o Palmeiras também teve 2 derrotas. Só que eles foram o melhor ataque, cara. O melhor ataque. E assim, o Santos, defensivamente, é um desastre. Sabe, o Santos tomou 7 gols em 8 jogos. E nos jogos grandes, o Santos tem tomado gol contra o São Paulo. Tem tomado gol, né, velho, o Santos, pra caramba. É um time muito frágil, defensivamente. Então, assim, sendo bem sincero, pra mim o Santos não é favorito pra esse jogo, tá? Pela odds do Bragantino tá 2,70, tem uma dupla que eu fiz no Paulista que eu gosto bastante, que é Novo Horizontino mais um, e eles vão jogar em casa, tá? Ainda tem esse ponto. Novo Horizontino mais um, ou seja, ele pode perder até por um gol de diferença, junto com o Corinthians ou empate. Foi uma dupla que eu fiz, porque eu não consigo ver o Santos favorito para esse jogo. É um jogo equilibrado? Não estou dizendo que o Novo Horizontino é muito favorito não, mas o Novo Horizontino chega melhor como time, tá? E foi o melhor ataque na fase de Liga do Paulistão. Isso aqui para mim é um ponto muito relevante. Tá? Então eu gostei dessa dupla, o Novo Horizontino mais um e o Corinthians com empate. Corinthians com empate porque o Corinthians liga o modo, né, nessa fase de Copa, liga o modo Corinthians, que é o modo Dorival, que é um time muito competitivo, tem muita qualidade, vai com força máxima aqui, entrou com time misto contra o Atlético Paranaense, conseguiu vencer, e aqui eles vão com força máxima, né? Tem o Roberto tá machucado, mas vai com força máxima para esse confronto, então acredito que o Corinthians saia com no mínimo um empate, beleza? É uma duplinha boa aqui pro Paulistão, tá? Jogos que eu vejo favorável para gols, começando com Twente e Groningen, é um jogo que é 8,15, um jogo muito bom para mais de 1,5, muito por conta do Groningen, nos últimos 10 jogos deles, em todos, né, fora de casa, aconteceu mais de 1,5. E o Twente tem um excelente ataque. Então, mais de 1,5 aqui é uma boa. Outro jogo para mais de 1,5 é do Trabzonspor contra o Gaziantep. Trabzonspor é um time que está muito bem na temporada. É um dos melhores ataques, marcando muitos gols, né? Só atrás de Fenerbahçe e Galatasaray, normal. Tá brigando por essa terceira colocação. E o Gaziantep é um time que tomou 38 gols em 22 jogos. Mas é um time também bem ofensivo e vai jogar em casa. A tendência é que aqui tenhamos um jogo com gols também. O Celtic vai enfrentar o Hibernian. É um jogo bom para gols, mas aqui eu não apostei nesse jogo, tá? Eu deixei para trabalhar no ao vivo porque eu não sei se o Celtic vai com o time titular ou não, por conta da Liga Europa. Então é um jogo que eu deixei pro live. O AZ vai enfrentar o Rotterdam. Também um jogo muito bom aqui, tá? Um jogo muito bom pro mais de 1,5. E um jogo muito bom pro ambos marcam. Não descarto ambos marcam desse confronto. Obviamente o mais de 1,5 é mais seguro, né? Mas o ambos marcam uma boa, porque são dois excelentes ataques, tem médias de gols parecidas, tanto de gols marcados quanto de gols sofridos. O Rotterdam está brigando por vaga também de competição europeia, assim como o AZ, né? E, cara, dois ataques excelentes. Então, assim, a tendência de ter um jogo, ambos marcam aqui, tá? Outro jogo que até eu pensei no ambos, mas eu não fui, eu prefiro no mais de 1,5, é o Besiktas contra o Göztepe. São dois bons ataques, só que a defesa do Göztepe é muito boa, né, velho? É a melhor defesa da liga. Só tomou 12 gols em 22 jogos. Só que agora vai enfrentar um dos melhores ataques da liga também, que é do Besiktas, né? Como o Besiktas é um time que fornece muitos contra-ataques para os adversários e o Göztepe joga assim, eu acredito também numa tendência aqui que tenhamos um jogo favorável para mais de 1,5 nesse confronto. O Celta de Vigo vai enfrentar o Mallorca, né? O Celta de Vigo é um time bem ofensivo, principalmente quando joga em casa, uma média muito alta de gols marcados. E o Mallorca tem uma média de um gol marcado também, pelo menos, jogando fora de casa, né? Tendência também no jogo muito bom para gols. Heidenheim e Stuttgart. Os jogos do Heidenheim, você já sabe, sempre é bom para mais de 1,5, sempre. E os jogos do Stuttgart também. Então isso já tem que estar no automático, tá? São dois times bem ofensivos. E o Heidenheim vai ser rebaixado nessa temporada. O Lyon vai enfrentar o Estrasburgo. O Estrasburgo também é um time que tem muita qualidade. Em casa também costuma jogar muito bem. O Lyon também é um time bem ofensivo. Vai ter a volta do Endrick. Tendência também de um jogo muito bom por mais de 1,5. Um jogo bom para gols. O Villarreal, nos últimos jogos, 10 jogos em casa, tá? Em casa aconteceu mais de 1,5. Em todos, cara. Ó. 100% dos jogos do Villarreal em casa dos últimos 10 aconteceu mais de 1,5. Em 90% dos jogos do Valência. Então, mais de 1,5 também aqui é uma boa.
Para ambos marcam, gosto do jogo do Eagles e o Heracles, os dois times estão brigando contra o rebaixamento, é um jogo bom para ambos. E o outro jogo bom para ambos é o Linz, o Lask, né? Contra o Salzburg, os dois times estão brigando pelo título, tá? Tendência também que tenhamos um jogo bom por ambos marcam aqui. E falando agora de alguns jogos da Premier League e também do clássico Vasco Fluminense, o Forest vai enfrentar o Liverpool e o Arsenal Tottenham. Para mim são dois jogos muito difíceis de apostar. É difícil de apostar em gols, né? A tendência é que o jogo do Liverpool seja favorável para gols, mas eu vou deixar isso pro ao vivo, tá? Porque o Forest pode fazer uma retranca muito grande e o Forest ultimamente tem parado o Liverpool, tem conseguido parar o Liverpool. Então esse mercado de gols eu vou deixar pro ao vivo. É muito difícil apostar em resultados, justamente porque o Forest tem aprontado para cima do Liverpool. Mas eu gosto de mercados alternativos de jogadores, né? Por exemplo, para o goleiro do Forest e para o goleiro do Tottenham, fazer duas defesas tá pagando muito bem. E é algo que eu gosto. Porque são dois times que vão jogar em bloco baixo. Tanto contra o Liverpool, o Nottingham Forest contra o Liverpool, contra o Tottenham aqui contra o Arsenal. Vão jogar em bloco baixo. Então, esses times, tanto o Arsenal e o Liverpool, vai ter que explorar muito a finalização de fora da área, na minha opinião. E, consequentemente, isso aumenta as chances da defesa do goleiro. Por isso que eu gosto muito das opções para o goleiro do Tottenham e o goleiro do Forest fazer pelo menos duas defesas. O mercado de escanteios também é uma boa para se olhar para esse jogo do Arsenal e do Liverpool. Para ambos os times marcar pelo menos 2, 3 cantos, é uma boa para se olhar, tá? Eu prefiro apostar nesse mercado alternativo do que em vitória, do que em gols, porque para mim são jogos equilibrados, né? O Liverpool chega num momento melhor, mas o Forest também é um time que pode complicar, assim como sempre complica a vida do Liverpool. E no caso do Arsenal, é um clássico e o Arsenal não vive um bom momento. O Arsenal está tendo muita dificuldade na criação. E por fim, o jogo do Vasco contra o Fluminense. Também eu gosto do mercado alternativo. O Fluminense chega favorito para esse confronto. Mas lembrando, jogo de ida e volta aqui, né? Então são dois jogos. Cara, eu não sei se saiu. No momento que eu tô gravando esse vídeo, eu não vi onde é que vai ser o jogo, mas estava uma discussão muito grande de onde seria esse jogo do Vasco contra o Fluminense. Cara, o Vasco está passando por um problema muito grande, uma crise muito grande, é um time que está tendo dificuldade em marcar gols. O time cria muito, mas não marca, não consegue marcar, e agora teve esse problema todo com o Coutinho, que saiu, pediu para sair, saiu. E o Fluminense chega num momento muito melhor, tá? Chega num momento muito melhor. Mas os últimos jogos, entre eles, o Vasco deu muito trabalho para o Fluminense, muito trabalho mesmo. E o que eu fiz na Copa do Brasil, e eu vou repetir aqui, foi para tanto o goleiro do Vasco quanto o goleiro do Fluminense, tanto o Fábio quanto o Léo Jardim, para fazer duas defesas. Eu fiz essa aposta na semifinal dos dois jogos da Copa do Brasil e bateu. E eu vou repetir aqui essa aposta, tá? Porque são dois times que buscam gol, né? O Vasco, por mais que não esteja conseguindo marcar, eles criam muitas jogadas, muitas chances, eles finalizam bastante e obriga o goleiro adversário a defender, né? O único jogo do Vasco que o goleiro não conseguiu defender nessa temporada foi o contra o Flamengo, né? E um jogo ali, para mim, atípico do Vasco, tá? O Vasco muda muito quando joga com o Flamengo. Não quando joga com o Fluminense, não quando joga com o Botafogo. A postura do Vasco parece que é outra. Os jogadores parecem que sentem quando enfrenta o Flamengo. E aí eu gosto dessa aposta. E, cara, no ao vivo eu estarei de olho no mercado de gols aqui, tá? No mais de 1,5 eu estarei de olho nesse mais de 1,5. Eu não quis fazer no pré-jogo porque é jogo de ida, tá? Então, o medo de perder pode ser maior do que a vontade de ganhar. Por isso que eu preferi não apostar no pré-jogo em gols, tá? Mas no ao vivo eu estarei de olho. Espero ter te ajudado. Curte o vídeo, se inscreve no canal agora para